E no vídeo de hoje, breve período de liberdade, depois nova prisão. Hoje, mais um trecho do livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, publicado no ano de 1976. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Breve período de liberdade e depois nova prisão. O ano de 1956 chegou. Havia estado na prisão por 8 anos e meio. Perdera muito peso. Adquirira horríveis cicatrizes. Fora brutalmente espancado. Recebera pontapés. Fora ridicularizado. Passara fome. Fora pressionado e interrogado ad nauseam, ameaçado e posto de lado. Nada disso havia dado o resultado que meus capturadores desejavam. E assim, desencorajados, soltaram-me. Além disso, estavam recebendo protestos por me haverem prendido. Foi-me permitido voltar à minha posição anterior por apenas uma semana. Preguei 2 sermões. Chamaram-me e disseram-me que não poderia continuar pregando nem participar de nenhuma atividade religiosa. Que havia eu dito? Aconselhei meus paroquianos a ter paciência, paciência e mais paciência. Isto significa que você está dizendo a eles que tenham paciência e os americanos virão e os livrarão. Era o que a polícia gritava para mim. Também eu havia dito que o mundo dá muitas voltas e os tempos mudam. Você está querendo dizer que os comunistas não vão continuar a dominar? São mentiras contra-revolucionárias, berravam eles. Assim foi que chegou ao fim meu ministério público. Provavelmente as autoridades criam que eu estivesse com medo de desafiá-las e de voltar ao evangelismo subterrâneo. Nisso é que estavam enganados. Secretamente, voltei ao trabalho que fazia antes. Minha família sustentou-me moralmente. Outra vez testemunhávamos a grupos escondidos, indo e voltando como uma assombração sob a proteção daqueles em quem se podia confiar. Desta vez eu tinha as cicatrizes em que apoiar minha mensagem a respeito do mal do ponto de vista ateístico e para encorajar alguma alma hesitante a crer em Deus e a ser valente. Dirigi uma rede secreta de evangelistas que se empenhavam na divulgação do Evangelho sob os olhos providencialmente cegos dos comunistas. Afinal, se alguém pode ser tão cego ao ponto de não ver a mão de Deus a agir, poderá também não ver um evangelista em ação. Finalmente, o interesse incessante da polícia em minhas atividades, em saber por onde eu andava, findou. Fui descoberto outra vez e novamente preso. Por alguma razão, desta vez, não prenderam minha família, talvez por causa da publicidade feita a meu respeito. Tivera 8 anos e meio de prisão e 3 anos de liberdade relativa. Agora ia ser preso por mais 5 anos e meio. Minha segunda prisão foi, sob muitos aspectos, pior que a primeira. Sabia perfeitamente o que estava para vir. Minha condição física tornou-se péssima quase que imediatamente. Mas continuávamos o trabalho subterrâneo da igreja nas prisões subterrâneas comunistas. Fizemos um acordo. Nós pregávamos, eles nos batiam. Proibiram-me terminantemente de pregar a outros prisioneiros. Ficou entendido que quem fosse apanhado pregando, receberia uma tremenda surra. Vários de nós resolvemos pagar o preço do privilégio de pregar. Portanto, aceitamos as condições deles. Era um acordo.
Nós pregávamos e eles nos batiam. Éramos felizes pregando, estavam felizes em nos espancar. Por conseguinte, todos estavam felizes. A cena que vou descrever repetiu-se mais vezes de quantas me é possível lembrar. Um irmão estava pregando a outros presos quando os guardas repentinamente entraram, surpreendendo-o na metade de uma frase. Arrastaram-no pelo corredor até a sala de surras. Depois do que parecia uma surra que não acabava mais, traziam-no de volta e jogavam, moído e sangrento, no chão do cárcere. Vagarosamente se reanimava. Doloridamente ajeitava a roupa e dizia: agora, irmãos, em que ponto estava quando fui interrompido? E continuava a sua mensagem do Evangelho. Já presenciei coisas belas assim. Algumas vezes os pregadores eram leigos. Homens simples, inspirados pelo Espírito Santo, muitas vezes pregavam maravilhosamente. Punham todo o seu coração no que diziam, pois pregar sob tais circunstâncias de castigo não era coisa fácil. Os guardas vinham, levavam o pregador e o esbordoavam até quase morrer. Na prisão de Gerla, um crente de nome Greco foi sentenciado a apanhar até morrer. Nisso tiveram de gastar algumas semanas, ia sendo espancado vagarosamente. Uma vez na sola dos pés, com um cacetete de borracha, e deixado para um lado. Depois de alguns minutos, outro golpe. Alguns minutos mais, ainda outro. Levou pancadas nos testículos. Veio o médico aplicar-lhe uma injeção. Recuperou os sentidos e lhe deram uma boa alimentação para recobrar as forças, e então foi espancado outra vez até morrer sob essa pancadaria vagarosa e repetida. Um dos que presidiram a esse suplício chamava-se Heck, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Em dado momento, esse Heck disse uma frase que os comunistas costumavam dizer aos crentes: sabe, eu sou Deus. Tenho poder de vida e morte sobre você. O que está no céu não pode resolver conservá-lo com vida. Tudo depende de mim. Se eu quiser, você viverá. Se não quiser, você morrerá. Eu sou Deus. Dessa forma, zombavam dos cristãos. O irmão Greco, nessa horrível situação, respondeu a Heck de um modo muito interessante e que ouvi posteriormente do próprio algoz. Não sabes quão profundas palavras dissestes. És realmente Deus. Cada lagarta é na realidade uma borboleta, se desenvolver devidamente. Não foste criado para ser torturador, para matar. Foste criado para te tornar um ser à semelhança de Deus. Jesus disse aos judeus dos seus dias: sois deuses. A vida de Deus Pai está no teu coração. Muitos que foram como tu, muitos perseguidores, como o apóstolo Paulo, descobriram em dado momento que é vergonhoso para o homem cometer tais atrocidades quando podem fazer coisas muito melhores, e tornaram-se participantes da natureza divina. Crê-me, Sr. Heck. Sua verdadeira missão é ser Deus, semelhante a Deus, e não um torturador. Naquele momento, Heck não prestou muita atenção às palavras de sua vítima, como Saulo de Tarso não ligou importância às belas palavras do testemunho de Estevão ao ser morto em sua presença. Mas aquelas palavras trabalharam em seu coração. Posteriormente, entendeu ser realmente aquela sua vocação. Grande lição aprendemos com as surras, torturas e outros maus tratos dos comunistas, que o espírito é senhor, dominador do corpo. Muitas vezes, quando atormentados, sentimos os tormentos, mas
nos pareciam algo distante e afastados do Espírito que estava embevecido na glória de Cristo e com a presença em nós. Quando nos era dada uma fatia de pão por semana e uma sopa nojenta por dia, resolvemos que até em tais circunstâncias daríamos fielmente o dízimo. Cada 10ª semana tomávamos a fatia de pão e a dávamos a um irmão mais fraco, como nosso dízimo ao Senhor. Um crente fora sentenciado à morte. Antes de ser executado, foi-lhe permitido ver a esposa. Suas palavras a ela foram: deves saber que morrerei amando aqueles que me matam. Não sabem o que fazem e meu último pedido a você é que os ame também. Não tenha ódio no coração por matarem seu amado. Nós nos encontraremos nos céus. Essas palavras impressionaram o oficial da polícia secreta que estava presente à conversa entre os dois, o qual me contou a história na prisão onde havia sido colocado por se haver tornado crente. Na prisão de Turgo Ukna, havia um jovem prisioneiro por nome Matchevik e que havia sido posto na prisão com a idade de 18 anos. Por causa das torturas, estava muito doente, tuberculoso. A família, de alguma maneira, o descobriu e lhe enviou um pacote com 100 tubos de estreptomicina que poderiam restaurar-lhe a saúde. O oficial político da prisão chamou-o e mostrou-lhe o pacote dizendo: aqui está um medicamento que pode salvá-lo, mas não lhe é permitido receber pacotes de seus familiares. Pessoalmente, eu gostaria de ajudá-lo. Você é jovem. Não gostaria de vê-lo morrer na prisão. Ajude-me a poder prestar-lhe assistência. Dê-me informações de seus companheiros de prisão e isto me justificará ante meus superiores por lhe haver entregue o pacote. Matchevik respondeu prontamente: não desejo permanecer vivo e me envergonhar de olhar-me no espelho, porque verei o rosto de um traidor. Não posso aceitar tal condição. Prefiro morrer. O oficial da polícia secreta balançou a cabeça e disse: congratulo-me com você. Não esperava outra resposta sua. Gostaria, porém, de lhe fazer outra proposta. Alguns dos presos tornaram-se nossos informantes. Afirmam ser comunistas e estão denunciando você. Fazem um jogo duplo. Não temos confiança neles. Gostaríamos de saber até que ponto são sinceros. São seus traidores. Estão lhe fazendo muito mal ao nos informarem de suas palavras e ações. Entendo que você não queira atrair seus amigos. Então, dê-nos informações desde que se opõe a você, de maneira que possa salvar a sua vida. Matchevik respondeu tão prontamente quanto da primeira vez: sou discípulo de Cristo. Ele nos ensinou que devemos amar até os nossos inimigos. Esses que nos traem fazem-nos muito mal. Porém, não posso retribuir mal por mal. Não posso dar informação nem mesmo contra estes. Tenho piedade deles, oro por eles e não desejo ter qualquer ligação com os comunistas. Matchevik voltou da entrevista com o oficial político e morreu na mesma cela em que eu estava. O vi morrendo a louvar a Deus. O amor venceu até a sede natural pela vida. Se uma pessoa muito pobre ama realmente a música, dá seu último centavo para ouvir um concerto. Depois vai ficar sem nada, mas não se sentirá frustrada. Ouviu músicas belíssimas. Não me sinto frustrado por haver perdido tantos anos na prisão. Vi coisas belíssimas. Eu mesmo já estive preso no meio de pessoas fracas e sem importância, porém tive, por outro lado, o privilégio de estar na mesma cela com grandes santos, heróis da fé, que se igualavam aos cristãos do primeiro século. Alegremente marchavam para morrer por Cristo.
A beleza espiritual de tais santos e heróis da fé jamais será possível descrever. As coisas que relato aqui não são excepcionais. O sobrenatural tornou-se natural para os crentes da igreja subterrânea. A igreja subterrânea é a igreja que voltou ao primeiro amor. Antes de entrar na prisão, eu amava muito a Cristo. Agora, depois de ter visto a noiva do Senhor, seu corpo espiritual, no cárcere, quero afirmar que amo a igreja subterrânea tanto quanto amo ao próprio Cristo. Vi a beleza dela e seu espírito de sacrifício. No próximo vídeo, um trecho que fala sobre o que aconteceu com a esposa de Richard e ao seu filho. Não percam. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.